Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Santo, santo é teu nome, Deus de Israel. Te louvo e te agradeço, Pai, por esse dia, na tua santa presença, por tudo aquilo, Pai, que o Senhor tem nos dado de livramento todos os dias, Pai. Obrigado, Pai, por o Senhor proteger teu povo, aqueles que te amam, aqueles que te buscam, aqueles que tá, Pai, sempre, Pai, na tua presença. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, nessa noite, Pai, tua proteção, tua graça, tua sabedoria para todos nós, Pai. Derrama, Pai, tua sabedoria para que a gente cada vez mais, Pai, esteja debaixo da tua palavra, Pai. Cada vez mais, Pai, a gente seja teu servo puro e verdadeiro, Pai. Te pedimos, Pai, proteção sobre as nossas famílias, todos aqueles, Pai, que está fora, Pai, da tua palavra, que não se rendeu, que tu, Pai, que tu venha abençoar, venha curar, venha salvar, porque tu é um Deus tão grande, tão maravilhoso, tão bondoso. Tu faz além do que a gente te pedimos, além do que a gente pensamos. Então, Pai, confiamos em tu, confiamos em ti nessa noite. Estamos aqui, Pai, nessa comunhão, nessa congregação, te pedindo a tua graça, o teu poder, só tu tem, Pai. Como todos nós, Pai, temos aflições e tu tem nos aliviado, tu tem nos curado, tu tem nos salvado. E eu te peço, Pai, nessa noite, por todos aqueles, Pai, que estão aflitos, aqueles que estão angustiados, que a tua palavra venha, Pai, que tu uses tua serva, que a tua palavra venha, cure, Pai, salve, que cada um da gente, Pai, tenha mais, cada dia mais convicção da nossa salvação, cada dia mais, Pai, a gente esteja, Pai, sendo instrumento em tuas mãos, Pai. Te peço nessa noite, Pai, pela tua serva, que ela venha, Pai, ter o discernimento da tua palavra, que venha, Pai, cada, cada vez mais, Pai, a tua palavra venha sobre ela, que venha nos curar, que venha nos abastecer, Pai. Só a tua palavra nos abastece, só a tua palavra nos enche, Pai. Peço por cada um irmão, Pai, nessa noite, da vida de cada um, Pai, que está aqui, aqueles que vão ouvir depois, que a tua graça, Pai, e o teu poder, como está em Mateus 6,33, Pai, que venha o teu reino, a tua justiça, e o teu amor, teus dons sobre cada um de nós, Pai. Te agradeço, Pai, por estar aqui com meus irmãos nessa noite, para ouvir tua palavra e ser mais verdadeiro, Pai, cada dia mais. Usa, Pai, cada um de nós para cada vez mais, Pai, ser servo teu, puro e verdadeiro. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, meus irmãos, Amém. Glória a Deus. Conforme eu disse anteriormente, nós vamos fazer um pequeno retrocesso em Hebreus 7, e depois também, posteriormente, nós vamos também, por aí vai, até chegarmos em Hebreus 8. Amém? Nós sabemos que o sacerdote, ele era um ministro autorizado para as coisas sagradas, mas especialmente os que ofereciam sacrifícios no altar. Eles tinham essa função de serem um mediador entre Deus e o homem. Hoje, nós temos Cristo, que ele, Cristo, é o sumo sacerdote perfeito. E nós sabemos que nele, em Cristo, se cumpriu todos os parâmetros de Deus. Porque ele foi e é perfeito. É o nosso mediador. A necessidade de existir um líder, um sacerdote, devido ao fato de as coisas serem completamente controladas pelo sobrenatural de Deus. E também ser impregnado, dominado por este poder para manter aceitáveis as relações com Deus, que não eram naturais, nem mesmo suportáveis ao homem natural e pecador. Bom, meus irmãos, o homem que não tinha sua vida consagrada e sem plena submissão e dedicação, em obediência à soberana vontade de Deus, era incapaz de realizar tal feito. O estilo de vida de um sacerdote na antiga aliança era proposto por Deus e era de separação
na conduta do sumo sacerdote não poderia de maneira nenhuma ter falha ou qualquer tipo de dolo. Então, ao assumir o sacerdócio, o escolhido, o eleito, ele tinha de levar uma vida de total separação, desde a escolha da sua esposa, que está lá em Levítico 14 a 15, até seu estilo de vida. E nós vimos que Moisés, ele relacionou 12 defeitos físicos que um sacerdote não poderia ter. Esses tais defeitos, eles estão listados em Levítico 21, de 17 a 20. Então, por intermédio do Santo Espírito de Deus, foi falado sobre Melquisedeque, e muito bem ilustrado nos dias anteriores. Rei de paz, rei de justiça, mencionado em Gênesis 14, 18. Rei de Salém, que é a abreviatura de Jerusalém, que é a cidade de paz. Nos Salmos 110, 4, também em Hebreus 5, 6, verso 10 também, Hebreus 6, 20, e também 7, 10, 11, 15 e 17, nós podemos notar a menção que é feita a Melquisedeque. Valendo lembrar também que ele foi rei sacerdote cananeu de Salém, conforme disse, que é a abreviatura de Jerusalém. Nós podemos notar que há um repentino aparecimento no cenário da história e também, igualmente, um repentino desaparecimento de Melquisedeque, que pode também ser comparado à vida ministerial de Cristo, que é o sacerdote do Deus Altíssimo. Com esses elementos, nós podemos concluir uma similaridade entre o ministério de Cristo e o ministério de Melquisedeque. Porque tanto Melquisedeque quanto Jesus foram perfeitos do início ao fim, ao exercerem o ministério à luz dos padrões de Deus, que é sem falha e sem defeito. Esses sacerdotes da época, eles eram da tribo de Levi. E nós sabemos que Jesus era da tribo de Judá. Portanto, Jesus, ele foi constituído sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E naquela ocasião, o rei não poderia, de modo algum, ser sacerdote, assim como também o sacerdote não poderia ser rei. Tudo isso que sucedeu foi para nos apontar para Cristo, rei e sacerdote. O sacerdote, ele era o mediador entre Deus e o homem. E Jesus foi e é o perfeito mediador, sem ruga, sem mácula e sem dolo. O sacerdócio levítico, ele aponta para o perpétuo sacrifício de Cristo. Nós podemos ver que a função de Arão como sacerdote à luz das Escrituras também apontou para Cristo na sua humilhação, assim como o sacerdócio de Melquisedeque aponta para Cristo na sua exaltação e glorificação. Visto que o sacerdócio levítico, ele era transitório, está lá em Hebreus 7, 11. Ou seja, ele era imperfeito na sua composição, cabendo, portanto, a intervenção de um sacerdote de outra ordem. Os sacrifícios dos sacerdotes levíticos eram constituídos por homens imperfeitos, oferecendo sacrifício imperfeito em favor de homens que também eram imperfeitos. Por esse motivo, o sacrifício era contínuo, que ainda não tinham o perfeito. O que era imperfeito não podia perpetuar. O sacrifício com sangue de animais que eram oferecidos naquela época era tipológico, porque ele apontava para o sacrifício perfeito, que é Cristo. O sacerdócio da linhagem levítica, ele era, conforme dito, transitório,
portanto, passageiro. Justamente para que acontecesse essa transição, havia a necessidade de um sistema para que acontecesse uma outra lei, um outro sacerdote acontecesse. Então era necessário essa mudança na lei, visto que toda lei, ela tem de ser legítima, ela tem que ser legitimada, tanto na sua composição, quanto na sua transição. O sacerdote, na ocasião, que era pertencente à tribo de Levi, e não da tribo de Judá. Porque a tribo de Judá era uma tribo que era pertencente aos reis e não aos sacerdotes. Então, qualquer membro da tribo, qualquer membro da tribo de Judá, ele não poderia ser sacerdote. Assim como também os membros da tribo de Levi, eles não poderiam serem reis. Tudo isso porque a lei dizia que deveria ser assim, que era para ser assim. Então, desse modo, não poderia mudar o ministério sacerdotal sem mudar a lei. Em Hebreus 7:12, quando muda o sacerdócio, muda a lei. Nós podemos averiguar isso à luz das Escrituras, no livro de Hebreus 7. Em Hebreus 7:14, explica que essa mudança da lei, né, que era pertencente, que Jesus era pertencente à tribo de Judá, portanto, a sua descendência não teve nenhum, a descendência da tribo de Judá não teve nenhum sacerdote antes que fora nomeado por Moisés. Então, essa mudança da lei foi para que Jesus adquirisse o sacerdócio de maneira legal através da lei. Em Salmo 110:4, que foi uma profecia messiânica e apontava para Cristo, o sacerdote perpétuo e perfeito. Em Hebreus 7, de 15 a 16, mostra que o sacerdócio de Cristo foi adquirido, constituído por um poder superior. O sacerdote, ele encerrava a sua função quando ele aposentava ou morria. Assim, colocava fim na sua função sacerdotal. Jesus, o sumo sacerdote, ele venceu a morte. Logo, ela já não exercia o poder por sobre ele, porque ele venceu a morte. Cristo é o nosso sumo sacerdote perfeito e nosso intercessor, o mediador perpétuo, irrevogável e sem transição. Em Hebreus 7:17, Jesus é o sumo sacerdote constituído por um juramento divino, segundo a ordem de Melquisedeque, constatando assim que nenhum outro é superior a Deus. Quando se fazia um juramento, este juramento era feito em nome de Deus, porque a palavra de Deus é irrevogável. E a palavra que nós empenhamos a Ele também não pode ser mudada, não pode ser quebrada, é imutável. A lei do sacrifício levítico, ela foi revogada porque nela havia uma fraqueza, uma inutilidade, e sua imperfeição foi levada a essa alteração na lei, a essa mudança, essa transição. Os sacerdotes, eles ofereciam sacrifícios, primeiro por si e depois pelo povo. E era com sangue imperfeito, sem valor de purificação de pecados. Porém, apontava para o sacrifício perfeito. Até antes de Cristo, as pessoas eram salvas pela fé. Hoje também é assim. Porém, nós olhamos para Cristo e levamos em conta o seu sacrifício de cruz para a remissão de nossos pecados. Na certeza de que Ele, Cristo, é o nosso único mediador e intercessor, que nos liga, nos aproxima, nos conecta ao Pai. E todo esse contexto bíblico relativo ao sacerdócio antes de Cristo era apenas uma sombra, conforme diz as Escrituras, um modelo de preparação
apontando para a doce e perfeita realidade alcançada através de Cristo Jesus. Em Hebreus 7,19, o sacrifício era entregue ao sacerdote, porque através do sacerdote havia a realização da expiação dos pecados. E a beleza dessa transição da lei é de não termos mais nenhum intermediário imperfeito. A nossa superior esperança, ela foi através de Cristo, ela veio através de Cristo, se realizou em Cristo, nos tornando sacerdotes reais, povo adquirido, com livre acesso ao Pai. E Cristo conquistou esse direito por nós, oferecendo a si mesmo como sacrifício vivo e perfeito em nosso favor. Em Hebreus 4, 14 a 16, Jesus se compadeceu de nós. Ele foi tentado em todas as coisas, conforme diz as Escrituras. Vamos dar uma lida aqui, uma recapitulada em Hebreus 4, de 14 ao 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Palavra linda, que nos fortalece e que nos dá ânimo, nos dá vigor. Louvado seja Deus por isso. Em Hebreus 7, de 20 ao 28, nos revela que a superioridade do sacerdócio de Cristo, baseado no juramento divino, foi assim que se concretizou o sacerdócio. A lei, ela pode ser mudada, mas um juramento não pode ser quebrado, não pode ser mudado. E isso fica mais do que claro no decorrer da Sagrada Escritura. E segundo a ordem de Melquisedeque ainda, Cristo foi instituído sacerdote para sempre, sob o juramento divino. Ele é o nosso fiador, é o fiador da nova aliança, através de seu sangue precioso. Todos nós sabemos que quando abrimos um crediário numa loja, ou quando alugamos um imóvel, nos é solicitado um fiador. Então, todos nós sabemos o que é um fiador, ou uma avalista. Quando é requisitado esse fiador, nesse caso, ele é uma garantia, é para que ele garanta que a dívida será paga caso a pessoa que contraiu aquele crediário ou que alugou o imóvel não possa pagar. Então, ele vai pagar, é ele que vai pagar, é o fiador, o avalista, é que vai pagar essa dívida no lugar daquele que fora avalizado. Então, nós vimos aqui que em Hebreus nos mostra que Jesus é o perfeito fiador da nova aliança. Ele deu a si mesmo por resgate por nós. O que Cristo estabeleceu como sumo sacerdote, um sacerdote perpétuo, de maneira superior, ilimitada e imutável, nos possibilita, nos dá condições de nos achegarmos mais e mais perto do nosso Pai. Quem nos garante é o próprio Cristo. No Salmo 73, fica claro que Cristo, ele nos toma pela mão, nos mostrando o caminho da verdade para a nossa salvação. Nele, nós temos permanente intercessão concluída na cruz, sendo continuado no céu. Leiamos aqui Romanos 8, do 33 ao 34. Assim nos diz a Sagrada Escritura. Quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Quem os contenderá? É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós.
Glória a Deus. A lei nos foi dada para nos mostrar que todos nós somos pecadores e somos necessitados da intervenção de nosso Deus. E ele fez isso através de Cristo. Não podemos, de modo algum, alcançar salvação pelos nossos próprios méritos, meus irmãos. Somente em Cristo podemos adquirir o benefício de sermos salvos. O sacrifício perfeito é Cristo, o sumo sacerdote. Ele nos dá acesso ao Pai. Foi assim que nos tornamos sacerdotes, real, um povo adquirido, tomados por adoção, enxertados na videira que é Cristo. Jesus é a ponte, o farol, o caminho, levando em conta a sua trajetória perfeita e a sua condição de fiador, de avalista, de mediador, para interceder por nós perante o Pai. Agora nós vamos adentrar em Hebreus 8, o verdadeiro tabernáculo nos céus. Está lá em Hebreus 8, 2. Então, Hebreus 8, 2, ele nos diz assim: porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Como sua figura, né, a figura desse tabernáculo, conforme fora dito, modelo na terra, que Deus mandou Moisés construir. Também está reafirmado no livro de Êxodo 25, 40, que nos diz assim: vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Glória a Deus. Isso é maravilhoso. Então, nós podemos entender, visualizar, que tudo se encaixa com muita sintonia, com muita perfeição e clareza, assim como o nosso Deus é. O sacrifício mosaico que aconteceu, ele era uma representação, uma ilustração da verdadeira simbologia do sacrifício de Cristo, que é eterno, irrevogável e perfeito. E Cristo, ele continua como ministro verdadeiro no tabernáculo, intercedendo pelos fiéis, conforme está lá em Hebreus 8:2, na Sagrada Escritura. Uma aliança superior, ela foi expandida, tendo Cristo como nosso mediador. Hebreus 7:22 fala sobre isso, e é reafirmado em Hebreus 8:6, conforme diz o texto. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Ele, nosso Cristo, é que faz a mediação entre Deus e a humanidade, estabelecendo assim a nova aliança. As promessas de Cristo foi e é superior, sendo bem melhor do que a antiga aliança. A nova aliança, ela oferece o perdão pelos pecados. Nós podemos constatar isso em Hebreus 8:12, que nos diz assim: assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Um relacionamento íntimo e pessoal com Deus foi conquistado por Cristo, através de Cristo. Tudo nos aponta para Cristo, tudo é através de Cristo. Sem Ele, nós não temos acesso ao Pai. Porque nós temos que aceitar o Filho para que nós tenhamos acesso ao Pai. E isso nos mostra que essa aliança, ela não deixou brecha, espaço, falha alguma, para que fosse contestado, tanto pelo homem ou por quem quer que seja. Hebreus 8, de 8 a 12, está mencionado também em Jeremias, no livro de Jeremias. No livro de Jeremias, no capítulo 31, de 31 ao 34. Nos diz assim: eis, aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei a nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança,
E não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados, jamais me lembrarei. Que perfeição, que tremendo. É maravilhoso quando nós nos deleitamos na presença do Senhor. E quando nós podemos entender que nosso Deus ele tem um padrão, que esse padrão se repete, e que ele instrui aqueles que estão a seu serviço. A perfeita e irrevogável e superior aliança teve seu cumprimento em Cristo, sem falhas, porque o perfeito se fez sacrifício vivo em nosso lugar, pela expiação de nossos pecados, para nos aproximar de Deus. Então, nós podemos ver isso, reafirmar isso, no livro de Hebreus. Está lá no verso, Hebreus 8, verso 13, que nos diz assim: quando ele diz, nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Louvado seja o nome do Senhor. A lei divina está no nosso coração e Cristo é o sacerdote perpétuo e perfeito. Louvado seja Deus por isso. Essa é a mensagem, meus irmãos, da noite de hoje. Glorifico o nome do Senhor por essa oportunidade, porque quando nós falamos sobre Cristo, falamos sobre o Pai e sobre o Filho, nós somos beneficiados, nós somos agraciados, porque nós temos a oportunidade de aprender um pouco mais, de inculcar mais da palavra, absorvendo assim os seus preceitos, levando em conta as suas ordenanças. Bendito seja Deus, que fala através da sua Sagrada Escritura, que se move e que nos move a sermos mais e mais comprometidos com a sua palavra, em obediência, seguindo os passos de Cristo, levando em conta o seu sacrifício de cruz, tendo em mente que ele é o perfeito e que ele é o nosso intercessor até os dias de hoje, o nosso sumo sacerdote, nosso amado Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Bendito seja Deus, nos encoraje, nos fortalece dia após dia, para que nós não sejamos confundidos e assim nós não fiquemos fracos, e nós tendo assim nós podemos ter, né, um alimento diário, fortalecido, embasado, sempre na palavra do nosso Deus e Pai. Louvado seja Deus na vida de cada um. Eu agradeço essa linda, essa belíssima oportunidade, que Deus continue sendo com cada um de nós, nos dando força e coragem para sermos imitadores de Cristo, tendo em mente e levando sempre em conta o seu sacrifício de cruz, a expiação dos pecados, por aquele que foi, é e será para sempre perfeito. Amém? Eu agradeço muitíssimo a oportunidade e a presença de cada um de vocês, em nome de Jesus. Oremos ao Senhor para que seja encerrado essa transmissão de hoje, em nome de Jesus, e que todos fiquem na graça de nosso Deus e Pai. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e eterno Pai celestial, graças damos a Ti, Senhor, por esse aprendizado. Eu te louvo, Senhor, e te glorifico, porque Tu, ó Deus, vem nos mostrando dia após dia que somente em Cristo, o nosso sumo sacerdote, o nosso sacerdote perfeito, nós podemos alcançar, Pai querido e amado, acesso a Ti.
Damos-te graças, Pai Santo e amado, porque tu tens nos ensinado, nos mostrado, nos moldado, para que nós firmemos os nossos passos e sigamos no teu reto caminho, com fidelidade e obediência, levando sempre em conta, Pai Santo e amado, o sacrifício do teu Filho amado, perfeito, Cristo Jesus, que foi o nosso fiador e que pagou um alto preço para que nós estivéssemos aqui hoje, e também tivéssemos acesso até ti, ó Deus. Graças te damos, ó Pai, porque tu tens nos mostrado que nós devemos ser submissos e também nós devemos, assim como Cristo, nos posicionar, nos colocar no lugar um do outro. Nos ajude, Senhor, as nossas fraquezas. Supre, Senhor, as nossas necessidades. Seja conosco, Pai Santo e amado. Ah, Senhor, sustenta os nossos filhos, Pai. Filhos os quais são herança tua, Pai Santo. Que o Senhor confiou a nós, para que nós tomássemos conta para ti, Senhor. Muitos no mundo dizem que os filhos nós criamos para o mundo, pois eu te digo, Pai Santo e amado, que nós não temos filhos para o mundo. Nós criamos os nossos filhos, a tua herança, Pai, para nos apresentarmos no grande dia, perante ti, ó Deus, e entregá-los, Pai Santo e amado, apresentando a ti cada um, Senhor, porque nós os criamos segundo, Pai querido, os teus preceitos. E nós queremos nos apresentar irrepreensíveis perante ti, ainda que falhos, Senhor, e pecadores conforme nós somos, porque somos tão pequenos, tão miseráveis e pecadores, inaptos, Senhor, incapazes, Pai Santo e amado, de realizar quaisquer coisa que seja. Contudo, o Senhor nos sustenta e nos segura, nos mantém, Senhor, firmes na rocha que é Cristo. Graças te damos, Senhor, por tão lindos ensinamentos, nessas ministrações, Senhor, diárias, que muitas das vezes não podemos participar, mas contudo o Senhor fala conosco do mesmo modo através do seu Santo Espírito na gravação. Senhor, seja com aqueles que não puderam entrar no chat. Tem um alcance, Senhor, que a tua palavra tem um alcance mensurável, assim como tem sido o mundo afora, Pai. Que haja rendição, Senhor, que haja arrependimento, que haja busca, Senhor, que haja entrega, que haja comprometimento, uma obediência, Senhor, mesmo em meio às nossas imperfeições. Mas, contudo, Senhor, nós sabemos, tu sabes, Pai, que nós nos entregamos e nos apresentamos a ti com sinceridade e inteireza de coração. Que conosco, Senhor, nos dê uma boa noite de sono, de descanso, de renovo, de refrigério, Senhor, na tua presença. Visita-nos, ó Deus. Usa, Senhor, quem o Senhor tiver de usar. Fala conosco, Pai. Mas não nos deixe, Senhor. Não nos deixe seguir a nossa própria paixão. Cuida de nós, Senhor, para que nós não sejamos, ó Pai querido, cobiçosos. Menos ainda, Pai, para que nós não sejamos inimigos de nós mesmos, porque a nossa mente é um campo de batalha e nós militamos o tempo inteiro, Senhor, contra a nossa carne. Que haja, Senhor, a abastança da tua presença. E que o Senhor, Pai, continue sendo conosco, nos guiando, nos sustentando e nos mantendo no teu santo caminho. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Eu te agradeço, Pai querido, Paizinho amado, muito, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. E que o Senhor tem realizado também na vida de muitos. Ser conosco, Pai. Assim eu te peço e me despeço momentaneamente. E no nome santo do teu Filho amado, Jesus Cristo, o nosso intercessor, o nosso mediador, o nosso fiador, o sumo sacerdote, Jesus Cristo. É no nome dele que eu te peço. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Glória a Deus, amém. Amém, glória a Deus. Amém, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos, desde já, registrar, finalizando com essa mensagem maravilhosa, louvar ao Senhor por todas as mensagens durante essa semana, nessa epístola aos Hebreus. Deus tem usado poderosamente cada um dos irmãos para transmitir assuntos até tão profundos, um certo tipo de complexidade, mas de maneira simples, clara, de fácil entendimento, e tudo para a honra e glória